Cortes do Empreendedorismo, o melhor canal de cortes de vídeos sobre negócios e empreendedorismo. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Como começar do zero, Flávio? Sem capital inicial? Essa é uma pergunta que veio do Ronaldo Barbosa, do Moisés Pinto, do Marcos Matos e vários outros colegas que desejam iniciar o empreendedorismo do nada, do zero. Bom, a pergunta é um pouco aberta, né, Seide? Porque não existe uma fórmula de como iniciar um negócio do zero. Não é? Eu poderia dar uma opinião específica sobre um determinado projeto, um determinado segmento, mas eu vou tentar também ser genérico aqui na minha resposta. Não é? Acho que, em primeiro lugar, é muito importante a pessoa querer. Não é? A vontade é muito importante. Então, muitas pessoas falam, oh, mas eu quero, mas muita gente quer. Às vezes esse conceito de querer, às vezes ele para o empreendedor, o conceito de querer, ele está intimamente ligado ao conceito de realizar. Então, às vezes as pessoas, elas fica um pouco subjetiva essa coisa do querer, né? Muita gente quer, mas na primeira dificuldade existe. Então a pergunta é, será que queria realmente? Não é? Muita gente diz que quer, mas no meio de uma situação turbulenta, no meio de uma situação que em qualquer negócio vai existir, em qualquer empreendimento vão existir variáveis, vão existir decepções, vão existir dificuldades, vão existir processos burocráticos do governo, vão acontecer uma série de desafios. E como é que a pessoa vai reagir diante disso? Se ela desiste, se ela já não foca a mente dela para uma solução mais criativa, a minha pergunta é sempre essa. Será que ela queria realmente? Não é? Então, às vezes, muita gente diz que confunde querer, vontade com desejos. Né? Desejos todo mundo tem. Agora, querer de verdade, a vontade verdadeira, ela já é. A gente só pode definir e diferenciar o desejo da vontade quando colocado à prova. E diante da prova, diante da adversidade, é que você vê quem de fato quer e quem teve apenas um desejo. Então, na minha opinião, na minha avaliação, acho que antes de qualquer coisa a pessoa precisa ter vontade, porque quando nós temos vontade, a vontade ela aguça a nossa criatividade. A gente vê a solução diante de uma situação real, onde nós de fato temos vontade. Não é? Sabe que esse ponto que você acabou de comentar me trouxe a pergunta do Rodrigo Scherer, que ele parece que é uma pessoa que tem vontade, mas não sabe por onde tocar os próximos passos. Ele até disse, uma das partes mais difíceis, se não a mais, em iniciar um empreendimento é escolher o ramo de atuação. Uhum. Vou vender sapato, vou vender vinho, vou vender online, vou vender offline. Como não tem uma fórmula, será que o Flávio pode ajudar a gente a aprimorar essa visão empreendedora? Então, no caso do Rodrigo, ele tem a vontade, mas não sabe o que fazer. Então, é uma pergunta um pouquinho mais específica. Mas a tua vontade, Rodrigo, vai te levar ao que você fazer, porque é aquilo que eu falava, a verdadeira vontade, aquela... Então, deixa eu tentar, porque é uma coisa muito subjetiva, pessoal. É um negócio... E às vezes as pessoas não concordam, não, mas eu tenho vontade. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente precisa conhecer a nós mesmos, não é? A gente precisa se conhecer. É muito importante cada um, a gente conhecer o nosso potencial. E o fato é que muitas vezes nós não conhecemos o nosso próprio potencial. A gente não sabe daquilo que nós somos capazes, daquilo que somos capazes. Então, um exemplo que eu costumo dar uma pessoa estava andando na rua e veio, de repente, um Rottweiler e um Pitbull correndo atrás dela. Não é? Bom, se cronometrasse, né? Tivesse um cronômetro ali naquele momento, provavelmente ela teria batido o recorde mundial, alguma coisa do tipo. Ela vai correr, ela vai sair correndo. E aqueles cachorros ferozes atrás dela, ela vai correr, ela vai saltar, ela vai pular muro, ela vai subir em árvore. Eu não sei se alguém já correu de cachorro, mas numa situação extrema como essa, por exemplo, a gente se depara com um potencial que nós tínhamos dentro da gente, mas a gente não sabia. A gente não tem noção. Então, numa situação extrema como essa, a adrenalina vem, não é? E a gente é capaz de realizar coisas que a gente não tinha ideia que era capaz de realizar. Não é? Então, nós temos uma capacidade, um potencial dentro de nós que é muito importante a gente conhecer esse potencial, a gente se dar conta desse potencial e não duvidar desse potencial. Então, quando a gente tem a vontade de fazer alguma coisa, não é? Essa vontade ela é acompanhada de uma busca, e essa busca você vai alcançar. Você vai definir. Oportunidades tem muitas por aí. Você tem oportunidade de negócio online, você tem oportunidade de negócio offline, você tem oportunidade de negócio na área da indústria, na área de produtos, na área de serviços. Cada oportunidade dessa, obviamente, vai ser acompanhada de uma necessidade de investimento.
não é? Para você fazer aquela ideia acontecer. Mas uma coisa é certa, aí já é um outro departamento. Mas primeiro vem a vontade, depois a escolha. E as oportunidades você vai se esbarrar com ela. Eu nunca, por exemplo, imaginei que eu fosse trabalhar com curso de inglês. Eu não planejei quando eu era pequenininho, quando eu crescer eu vou abrir uma escola de inglês. Não é assim que o negócio acontece. Não é? Eu estava lá fazendo, tranquilo, fazendo meu curso de ciência da computação e comecei a trabalhar com curso de inglês e me deparei com uma oportunidade. Eu enxerguei as transformações que estavam acontecendo no mercado brasileiro, a entrada das empresas internacionais, o início da globalização. Menos de 3% da população brasileira falava inglês. O inglês se tornou fundamental para que alguém crescesse profissionalmente, pudesse conquistar novos cargos numa empresa multinacional, por exemplo. Eu enxerguei essa oportunidade e começamos a desenvolver um sistema de ensino que não levasse 7, 8, 9 anos de duração, porque quem está no mercado de trabalho não pode levar 8 anos para aprender inglês, o cara está morto, não é? Mas, Flávio, houve uma análise da forma como você está dizendo? Poxa, eu posso empreender aqui, posso empreender ali, vou empreender no inglês porque tem fator A, B, C e D. Então, quer dizer, foi um planejamento estratégico seu ou o rumo da vida lhe trouxe diante de situações que você identificou a oportunidade? O planejamento, eu acredito que o planejamento ele vem num rumo. Ele acontece enquanto você está caminhando. Sim, perfeito. Entendeu? Eu não planejei trabalhar num curso de inglês. O meu planejamento, quando eu comecei a trabalhar num curso de inglês, era: eu preciso ganhar um dinheirinho para pagar o restaurante e o cinema da minha namorada. Eu tinha 19 anos de idade e ela tinha 16 anos na época. E eu não queria depender dos meus pais, eu queria um dinheirinho para pagar cinema, pagar restaurante para minha namorada. Esse era o meu objetivo, esse era o meu planejamento. Só que no caminho, no rumo, ao conhecer, ao me aprofundar, ao trabalhar na área comercial dessa escola de inglês, eu enxerguei uma oportunidade. Sim. Não é? E em cima dessa oportunidade, aí eu já comecei a fazer um planejamento. Entendeu? E aí daí vem a execução desse planejamento. Voltando àquela primeira pergunta, eu também não tinha dinheiro. Eu não tinha um recurso da minha família, meus pais não tinham condições de me ajudar, eles me davam só apoio moral, não tinham condições de me dar apoio financeiro, mas eu tinha um projeto. Então, meu primeiro objetivo, meu primeiro recurso, eu chamei um amigo, apresentei para ele a minha ideia. Eu já tinha 4 anos atuando em escolas de inglês, ou seja, eu já tinha conhecimento do setor, já tinha o meu planejamento. Ele não era um planejamento só teórico, ele já tinha características práticas, porque eu tinha trabalhado 4 anos naquela pequena rede de escolas de inglês. E aquele meu amigo comprou a ideia. Pô, legal. E o que ele precisava fazer? Ele precisava vender um Voyage 86 que ele tinha, era em 1991, então era um Voyagezinho já rodado. Precisava vender o Voyage dele e ele ia ser meu sócio na abertura dessa primeira escola. Da primeira escola que foi no centro do Rio de Janeiro, na Rua da Alfândega, na esquina com a Avenida Rio Branco. Só que o seguinte, 3 semanas antes da gente já começar a fazer já os aportes, o meu amigo amarelou. Ele ficou com medo de perder o Voyage dele. Aí amarelou. O cara amarelou, o cara ficou com medo. Deu um pavor no cara lá e ele saiu fora. E eu fiquei na mão. Eu já tinha pedido demissão do meu trabalho, já tinha um grupo de pessoas que estavam acreditando em mim, que iam ser os primeiros funcionários, já aguardando a inauguração da primeira escola. Sim. Não é? Eu já tinha falado para várias pessoas e agora não tinha, o Voyage velho desapareceu, virou fumaça e eu não tinha grana. E agora? O que eu vou fazer? Eu precisava do recurso. Então, primeiro vem a vontade, depois você define o projeto, aí eu posso dizer, aí você precisa do recurso. No meu caso, eu tinha definido o recurso, que o cara vendeu o Voyage dele lá, ia botar mais um dinheirinho lá e estava resolvido o problema. E de repente eu fiquei sem capital, sem o meu capital inicial. Não é? Bom, eu conversei lá com a minha gerente de banco, consegui um cheque especial. Então, minha primeira escola eu abri com R$20 mil do cheque especial a uma taxa de juros de 12% ao mês. Não é nada que eu, e provavelmente... Quando eu escuto você contando essa história, me dá uma agonia, eu falo, Flávio, não fala isso, que o pessoal vai começar a fazer cheque especial. Pois é, não é nada assim que academicamente fosse uma sugestão. Tá bom. Mas eu vou dizer para vocês reservas. Que um empreendedor, quando ele quer fazer alguma coisa, ele faz. Quando ele quer fazer alguma coisa, ele arruma um jeito de fazer. Não é? Essa é a questão. A vontade, a certeza do cara, quando ele acredita no negócio dele, ele é tão grande, isso toma conta dele, que aqueles 12%, que cá para nós é um juros extorsivo ao ano, em juro composto deve dar quase 1000% ao ano,
Depois faz a continha aí direito, eu estou fazendo aqui de cabeça, mas é um absurdo, não é? Você cobrar 12% ao ano, né? É uma coisa realmente extorsiva. Mas eu estava pegando aquele cheque especial, estava beijando ele, porque aquele cheque especial era a minha alternativa que eu tinha para abrir a primeira escola, não é? Então, eu considero que... Agora, por quê? Porque a minha vontade estava muito definida.